Esse vídeo eu quero falar de um assunto assim que para mim é muito pertinente, tá? Que é sobre a raiva, tá? Mais especificamente sobre o que eu chamo assim do espiral da raiva, tá? Você me vendo aqui no vídeo, né, aqui no YouTube, eu posso parecer uma pessoa muito tranquila. E na verdade sim, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, mas eu já tive algumas experiências na vida que de fato assim mudou um pouco a forma como eu vejo o mundo, né? Principalmente como eu vejo a relação entre as pessoas. Então, é, se você hoje está com raiva ou se você já teve explosões de raiva, tá? Saiba que eu entendo isso aí, tá? Eu sei como é isso e que normalmente essa não é a intenção, né? Não é isso que a gente quer, nem para nós mesmos nem para o outro. Ou para as outras pessoas, né, que a gente possa eventualmente, em um momento de raiva, ter ofendido. Mas vamos tentar entender um pouco isso aí. Por que acontece, né? Eu vou pegar tem vários episódios assim, eu poderia contar aqui várias histórias assim de momentos que eu já explodi mesmo, né? Que eu explodi é, com colegas no trabalho ou que eu explodi com algum familiar, né? Dentro de casa com a família. Então, mas vamos pegar assim um exemplo que eu acho que muita gente já deve ter passado, tá? Que é no trânsito, por exemplo, tá? Você está dirigindo e vem alguém e corta você ou te fecha, né? E às vezes você pode perceber isso aí ou pode encarar isso aí como algo até proposital, como acontece às vezes, tá? Às vezes as pessoas na ânsia de querer chegar mais rápido no lugar e tal, ou de repente a pessoa quer mostrar mesmo que, enfim, que consegue passar na tua frente, né? Ela não quer ficar atrás de você, né? Isso normalmente acontece em trânsito, né? Sei lá, se você alguma vez já pegou a estrada assim pro litoral em época de final de ano, ou Réveillon, Carnaval, você vai ver muito isso, né? As pessoas tentam passar na frente de qualquer forma, né? E isso é uma coisa interessante, né? Porque, pelo menos para mim, a raiva ela tá muito ligada assim a talvez as pessoas quebrarem um pouco as regras, né? Do que eu entendo que é a regra, ou das pessoas simplesmente não terem empatia, né? Não se importar aí com o outro, não enxergar o outro, né? Só olhar o umbigo delas, tá? Então o que acontece assim, né? Nessas situações, tá? Seja na fechada de um carro, numa discussão com um colega no trabalho, ou mesmo que não seja com você, tá? Como já aconteceu comigo, né? Eu estava no metrô alguns dias e lá tem os assentos, né, que são reservados para pessoas com deficiência, ou para gestantes, ou para idosos, né? E infelizmente a gente vê muito jovens sentados ocupando esses assentos, né? E, e alguns deles, não todos, né, mas alguns deles não se importam, mesmo sabendo que tem uma pessoa ali precisando, eles não se importam, não fazem questão nenhuma de ceder o lugar. Né? Isso é algo que também já me incomodou muito, né, no transporte público. Essa falta de empatia, essa falta de tentar se colocar no lugar do outro. Né? Bom, mas assim, o que acontece na nossa cabeça, tá? Nesse momento de raiva, né? A raiva ela não acontece de uma vez, tá? Ela vem assim em níveis, tá? E a gente mesmo pode ir aumentando, tá? Esses níveis de raiva sem a gente perceber, tá? Mas assim, há áreas do cérebro, né, é, que estão envolvidas nisso aí. Eu não sou neurocientista, não sou neurologista para poder explicar isso aí, mas uma das áreas do cérebro, a mais conhecida é a amígdala, né?
E essa amígdala ela gera uma resposta emocional muito forte. Tá? Normalmente, ela identifica um fator estressor, ou algo que está te estressando, algo que está te causando a raiva, mesmo antes de você ter consciência daquilo. Né? Parece que a amígdala ela percebe antes do que o seu lado racional. Tá? Você pode ver, você pode já ter percebido, por exemplo, você não saber porquê, mas você está lá com frio na barriga, né? Você está com as mãos suadas, está tremendo, ou está balançando muito a perna, né? Normalmente isso é sinal de que a amígdala ela já está reconhecendo uma ameaça ou alguma violação de espaço, né? Alguém está invadindo aí o seu espaço, seja fisicamente, como acontece no trânsito, ou seja do ponto de vista psicológico, né? A pessoa realmente está invadindo o seu espaço, está extrapolando ali. Tá? Então isso acontece. E aí, o que pode acontecer nisso aí? Seria a primeira fase do espiral da raiva. Né? Você fica irritado, né? Isso acontece gradualmente, e você pode, dependendo, né, do fator estressor ali, você pode ir aumentando aquilo ali. Né? Você pode ir entendendo que a pessoa ali não te respeitou, enfim. Né? Você enxerga aquilo ali como uma situação errada. Né? Que você está sendo aí, que você pode estar sendo assim, invadido, ou violado, ou não respeitado. Tá? Então é isso que acontece. É claro que dependendo do momento do dia, essa crise de raiva ou essas explosões, elas podem ter mais intensidade ou menos intensidade. Tá? Por exemplo, sei lá, se você de manhã, né, você dormiu bem à noite, você está descansado, e aí na fase da manhã você discutiu com alguém, seja no trabalho, seja no transporte público, ou com um familiar, sei lá. Como você está descansado, a reatividade aí da amígdala tende a ser menor. Tá? E o que acontece é o seguinte, se você chegou ao ponto de explodir, é porque aquela tua bateria, né, que um psicólogo uma vez me falou, né, que a gente tem uma bateria social, né, porque toda vez que a gente conversa, né, que a gente se relaciona com as pessoas, a gente gasta um pouco de energia, né? E tem situações que você se sente mais energizado e tem contextos e situações que você sente que você está gastando mais energia, né? Então, assim, o horário do dia que isso acontece faz muita diferença, tá? Se a discussão aconteceu, por exemplo, no final da tarde, onde todo mundo está cansado, ela tende a ser mais firme, né? Ela tende a ser mais forte, essa discussão, tá? E aí o que acontece? Ou o que pode acontecer? Tá? O que comigo já aconteceu muitas vezes, né? Com frequência. Então, você teve, vamos colocar então, né? Alguém me fechou no trânsito, né? Ou eu tive uma discussão no trabalho que eu senti que a pessoa não me respeitou. E, e pode acontecer de assim, no momento que você estiver sozinho à noite, tá? Isso, por exemplo, acontece comigo, já aconteceu muitas vezes comigo. Sei lá, você está deitado à noite, né? Vai dormir. E você pode reviver aquela situação na cabeça ali por diversas vezes. Porque a sua cabeça ela está tentando reviver aquele momento e de alguma forma ela pode estar tentando mudar esse momento. Pode ser que o cérebro ali, né, a nossa mente, nosso cérebro e a nossa mente está tentando ali resolver aquilo que não ficou resolvido durante o dia. E aí isso é chamado de ruminação. Você fica revendo aquela situação diversas vezes. Você fala, puxa, eu podia ter falado tal coisa, ou podia ter sido assim, ou deveria ter ficado quieto, deveria ter tido uma reação mais tranquila, né? E aí o que acontece? Então, esse já é o segundo nível aí do espiral. Tá? Então, no primeiro nível, você teve lá um momento de estresse, você reagiu àquele estresse, e depois você fica revivendo aquele estresse. Isso é muito ruim. Tá? Então, aí o que pode acontecer?
Em algumas pessoas, isso pode acontecer. Ela ruminou e tal, mas falou, não, tá bom, deixa pra lá, vou assistir aqui um filme, vou escutar uma música, vou conversar com alguém, e aquilo deixa pra lá e desaparece, tá? Mas dependendo do seu estado, né, dependendo assim, se você já tem um estresse crônico, se você ou vivencia esse tipo de situação rotineiramente, né? Imagina, por exemplo, sei lá, atendente de telemarketing, né? Ou pessoas que lidam direto com o público aí, né, todos os dias, né? Quem trabalha, por exemplo, numa agência bancária, né, ter que aguentar ali, às vezes, o mau humor do cliente todo dia, né? Então, isso aí vai acumulando, né? Porque isso aí vai minando a sua energia, vai desgastando, tá? Então gera esse ciclo. Então você ficou irritado ou você explodiu, né, na pior das hipóteses, e aí você fica revisitando aquele conflito ali na sua cabeça. E aí o que acontece? Dependendo da pessoa, se é uma pessoa que não botou um fim nesse espiral da raiva, né, se ela já não parou por ali, e ela continua alimentando, ela pode ter dificuldade para dormir. Ou ainda ela pode dormir e acordar aí no meio da noite, madrugada, 3 horas da manhã, parece que é um horário bem interessante. Algumas pessoas que têm ansiedade, que têm estresse, ou que têm depressão, né? Ou qualquer outra dificuldade aí emocional, pode acordar de madrugada e continuar ruminando aqueles pensamentos. E aí o que acontece? Nessa ruminação, a noite que deveria ser para você descansar, dormir, você não dorme, não descansa. Né? Você continua gastando energia tentando resolver aquele problema. E se você olhar para o relógio é pior ainda, né? Se você olhar lá para o relógio e falar assim, nossa, são 3h30 da madrugada, ou 4 horas da madrugada e eu não dormi ainda. Né? Esse aumenta ainda mais a ansiedade, né? Parece que você perdeu o sono à noite e querer voltar a dormir é a pior coisa que tem, né? Aí que você não dorme mesmo, né? Nesses casos, assim, às vezes é melhor você sair da cama, levantar, tentar distrair sua cabeça, né? Sei lá, se tiver um livro para ler, alguma coisa, né? Ou até mesmo escutar uma música, né? Durante que pegar o celular de madrugada às vezes não é uma boa ideia, né? Porque o celular ele acaba hiperativando a gente, né? Fora a luz azul aí que acaba diminuindo a produção de melatonina, né? Que favorece o sono. Então você entrou nisso aí. Então você ruminou, você começou a dormir mal, aí no outro dia você vai acordar cansado. E esse acordar cansado significa o seguinte, que o seu córtex pré-frontal, né, vamos colocar assim, a área que é mais racional do seu cérebro, ela está cansada, ela está deprimida, ela não consegue funcionar adequadamente. Mas a sua amígdala, por outro lado, ela pode estar mais ativa ainda. E aí ela pode enxergar situações que não seriam assim tão conflitantes, né, ou tão estressantes, como algo ameaçador, como algo intenso. E aí você continua nesse ciclo, nesse espiral aí, né, nesse espiral da raiva. Né, isso vai aumentando. Então, isso pode continuar por dias, pode continuar por semanas, às vezes por meses, vai saber. Né? Então, o que eu gostaria de passar aqui nesse vídeo, na minha recomendação, principalmente para quem tem dificuldade em regular as emoções, né? Pessoas com, até mesmo né, que tenham bipolaridade ou transtorno de personalidade borderline, tá? Deixar claro, eu não sou psicólogo, não sou neurocientista, né? Eu falo isso por experiência de vida mesmo, né? Tanto experiência pessoal quanto experiência por outras pessoas que eu já vi. Então, quando você perceber que você está entrando nesse momento, nesse ciclo da raiva, você ficou com raiva, você passou raiva durante o dia e chegou à noite, você continuou ruminando, né? E no outro dia você vai acordar cansado e ter que trabalhar cansado, ter que enfrentar o dia cansado, a chance desse espiral fortalecer, ficar maior, é maior ainda. Você só vai alimentando aquilo ali, tá? E é difícil às vezes colocar um basta nisso aí.
tá? Porque o cérebro, ele vai se adaptando, né? Ele é plástico, né? O cérebro, você acaba reforçando os circuitos ali, vamos colocar assim, os circuitos da raiva, né? E no outro vídeo, em algum momento mais para frente, eu vou falar sobre, né, algumas formas aí que é possível da gente lidar com essa situação, tá? Mas no primeiro momento, e até algo que é recomendado, né, pela terapia comportamental dialética, né, a DBT, que é uma terapia muito utilizada para pessoas que têm dificuldade de regulação emocional, né, quem tem transtorno borderline de personalidade, por exemplo. Se você identificou que você está nessa situação, tenta nomear a emoção. Assim, olha, eu estou com raiva, estou pé da vida, e tenta parar. Não alimenta, não segue em frente. Para, faz uma pausa. Se possível, tenta sair do lugar onde você está, se é aquele lugar ali que está te estressando. Né? Ou sair da frente da pessoa, né? Se for no trânsito, deixa ele seguir em frente, né? Pega outra rua. Né? Mas isso é o que você tem que tentar fazer, parar aquele impulso ali da raiva naquele momento. Tá? Essa é a primeira coisa. Tá? Então, esse é o recado que eu queria passar, isso é muito importante. Para, tá? Sentiu que está com raiva? Bota uma pausa. Tá? Se para você distrair, se ouvir uma música, ver um filme, alguma coisa é melhor, faça isso também. Tá? Acho que tudo é válido. Né? Se você quiser jogar uma água fria no rosto também, né? Para ativar aquele reflexo de mergulho dos mamíferos, né? Não sei se vocês já ouviram nisso, mas pode ser algo que ajuda, né? Sei lá, segura gelo, né? O que talvez não seja legal fazer, tá? Que eu já ouvi algumas pessoas recomendando. Se você está com raiva, pega o travesseiro e bate no travesseiro, dá socos no travesseiro, ou grita numa toalha, né? Não sei se é se é a melhor estratégia, tá? Porque esse tipo de resposta aí que você está tendo, você acaba alimentando e reforçando mais os circuitos cerebrais, né? Ou melhor, circuitos neurais que reforçam esse comportamento agressivo, né? Ou que reforçam um comportamento explosivo, tá? Então, no primeiro momento, para tudo. Para tudo, sai do lugar, se for o caso, se você puder, né? Tenta distrair, tenta pensar em outra coisa e depois você revisita isso, tá? E se à noite você começar a ruminar, né, sobre aquilo, ficar revivendo a história, também, opa, parou, né? Vou resolver esse problema depois. Ou não, esse problema está resolvido, né? Não tenho o que fazer mais, né? Ou aquele carro que me fechou já foi embora, eu nunca mais vou ver ele. Ou o colega lá do trabalho que eu discuti, eu vou rever ele de novo, mas eu vou tentar relevar isso mais na frente, eu vou tentar conversar para a gente se entender, tá? Isso tudo é muito importante. E no próximo vídeo eu quero falar um pouco disso também, da onde vem, né? Da onde pode estar vindo também essas reações explosivas ou essa dificuldade em lidar com a raiva. Tá? Isso está muito relacionado a como a gente enxerga o relacionamento com as pessoas. Tá bom? Então eu vou ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Espero que tenha agregado, tenha trazido algum valor para você. E comenta aí se você já passou por alguma situação dessa aí, se você já explodiu com alguém, se você já tem crises de raiva, né? Se você tem dificuldade de regular suas emoções com relação a isso, né? Se você se considera, às vezes, se você se vê assim, uma pessoa, às vezes, um pouco impulsiva, agressiva, o que você faz para parar isso aí? Acho que é interessante, tá? Não tem fórmula, não tem receita, cada um vai encontrar a sua forma. Mas, no geral, primeira coisa, pare, tá? Lembra disso, tá? Fique bem, até o próximo vídeo.